Opa! Deu certo? Deu certo. E... Ainda, ainda não estou te vendo, mas já estou te ouvindo. Ah, é engraçado que eu estou me vendo e te vendo, mas é assim mesmo. Então deve estar tudo certo. É. Bom, bem-vinda, Lara, Giovana, pessoal que está entrando. A Clara tá Nós me estamos. vendo? Ainda não, mas assim, vamos ver. Giovana e Lara que estão aí conosco, vocês estão vendo a mim e a Margarete Carneiro E também? Ou só a mim? agora? Vocês estão vendo? Uhum. Oi, Marcela, bem-vinda de volta. Vocês podem me informar só se vocês estão conseguindo enxergar a Margarete também, eu só ouvindo, porque ela está aqui comigo, eu estou ouvindo a ela, mas eu não estou vendo, eu queria só confirmar que está todo mundo vendo. Tá tudo ok? Ok. Então é para mim que está dando errado. Vamos para frente então. Margarete, eu não vou ver suas reações, tá? Tá. Mas eu vou te ouvir. Então, vamos avançar, Vamos, que a gente já tem aqui algumas pessoas para ouvir a gente falar de gestão de programas. que bom. E essa, Vamos. e essa pauta de hoje é o seguinte: eu queria muito trazer, porque todo mundo está falando. Bom, gestão de projetos é assunto que todo mundo já conhece, especialmente aqui a nossa turma de gestão do Elas Projetam, entende muito bem. É. Ou supomos que entende, né? Porque tem gente que nos acompanha porque quer entender. Mas nós temos também muita gente que já ouviu falar de gestão de portfólio e até entende de gestão de portfólio. E nas organizações se fala bastante de gestão de portfólio também. Perfeito. Tem uma turma aí no mercado tentando emplacar no momento em específico, um grupo bem específico tentando emplacar gestão de valor. Uhum. Mas o que ninguém está falando, e há muito tempo a gente não escuta falar, é de gestão de programas. Que Exato. danada é isso? Pois é. Olha, eu chamo a gestão de programas o elo perdido entre a estratégia e os projetos. Né? Eu falo que é o elo perdido porque as pessoas ainda não descobriram. E as pessoas que eu falo assim, de modo geral, o mercado, sobretudo o mercado brasileiro, né? Mas em outros mercados também a gente vê isso. A gestão de programas é que efetiva as transformações. Então, por exemplo, você tem um projeto, você já conhece a maioria aí, que tem início, meio e fim, e você entrega um produto ou serviço, não é isso? Entrega um produto ou serviço. Um programa, você entrega benefícios. E ele tem início, meio e fim, só que você não sabe de antemão esse início, meio e fim. Quer dizer, você sabe o início, o meio pode demorar muito, o fim também. Porque é só quando você alcançar aqueles benefícios que ele se encerra. E ali dentro você pode ter um conjunto de ações e projetos para alcançar aqueles benefícios. Então, assim, é uma coisa que muita gente entende em teoria, mas não aplica na prática, não entende de fato como isso acontece na prática. E eu vejo muito, são pessoas que estão gerenciando um programa como se fosse um projeto grande, não é. Né? E aí mistura tudo e não dá bom, não tem jeito de dar bom no final se for assim. Porque Inclusive, tem muita gente que considera que gestão de programas é fazer a gestão de vários projetos simultâneos, né? exatamente, que De forma não é também. equivocada, inclusive, que também não é isso. Não é isso só, né? Você até gerencia vários, não você, outras pessoas gerenciando, mas você vê as interfaces, esse alcance do que você quer, benefícios, eventualmente você aborta um ou mais atividades, projetos, cria outros projetos, porque você está com foco na transformação e no alcance dos objetivos e não na entrega só, né? E isso muda muito na prática. E mais, existem métodos específicos para isso, existem os padrões específicos que te ajudam a fazer isso, né? A Então, gente vai os falar dois desses padrões mais para frente. Vamos perfeitos. Então, vamos. segurar, não solta ainda não. Calma aí, calma aí. Vamos voltar um pouquinho. Você mencionou que gerenciar programas é sobre gerenciar benefícios. Então, vamos falar um pouquinho do que é benefício Perfeito. na prática, né? Vamos pegar algum projeto ou um programa especificamente que talvez seja palpável para todo mundo
Tá, e de exemplo para você explicar o que que é benefício nessa visão, então. beleza, O que que é benefício? Por que que ele é o coração de tudo isso, né? Quando a gente fala de programas. beleza. E dá um exemplo para gente. Tá, vou dar uma dica. Eu vou falar sobre um programa que eu apresento no livro que eu publiquei junto com o Anderson, que é Gestão de Programas utilizando o Canvas. O exemplo que a gente está dando é um programa de cidade inteligente. Aí eu pergunto a vocês, meus ouvintes queridos, ouvintes queridas, por que que cidades inteligentes não seria um projeto? Por que que não se adequa a ser um projeto simples, um grande projeto? Por quê? O que que seria uma cidade inteligente? Aí eu quero que ela, por exemplo, né? E aí você define quando você está fazendo a concepção. Mas eu quero que ela seja mais fluida, que tenha uma mobilidade melhor, não quero aqueles tráfegos horrorosos. Eu quero que ela seja toda monitorada para a gente ter uma segurança melhor, com imagens de tudo que acontece na cidade. Eu quero também reciclagem, eu quero que ela seja mais ecologicamente mais adequada. Então, eu tenho uma série de benefícios. Esses são os benefícios que eu quero. Eu quero uma mobilidade melhor, eu quero um ar melhor, eu quero uma segurança melhor e etc. Vocês entendem que para fazer tudo isso eu preciso de vários projetos? Um só é insuficiente. E mais, eu posso criar um projeto achando, então eu vou colocar o metrô, aumentar o metrô em Brasília todo, que é um super projeto, e eventualmente, né? E aí pode ser que ele não seja nem suficiente para a mobilidade que eu quero. E aí eu vou medindo esses benefícios, que é a mobilidade, por exemplo, e vejo se os projetos alcançaram ou estão alcançando aquilo. Eventualmente, eu vou criar outros projetos para suportar e chegar aos benefícios que eu quero. Não sei se ficou claro. Então, assim, o meu foco foi: eu quero benefícios. Que cidade é essa que eu imagino no futuro, inteligente? Aí eu tracei os benefícios, eu fiz uma visão do futuro e os benefícios que eu quero chegar. Aí sim eu penso em projetos para alcançar aquilo. Sim. Entendeu? A gente vai de trás para frente, né? E acho Tá. que por isso que você comentou lá no início da live que a gente pensa programas porque ele é uma conexão com a estratégia, né? Ele é de fato o que conecta com a estratégia. E acho Exato. que tem a ver com isso. Então, você pensa o benefício que você quer gerar e aí você monta tudo para somente depois você pensar que projeto você vai executar e aí sim você chega nas entregas que vão ser feitas, né? Perfeito. Fala um pouquinho mais dessa lógica da conexão com a estratégia. Porque, no fim das contas, todo projeto também é a execução de uma estratégia de alguma forma. Exato. Nem que seja de um dos indicadores, um dos indicadores ou de uma das vertentes que seja, mas está sempre vinculado de alguma forma com o objetivo estratégico. Onde que gestão de projeto se difere de gestão de programa nesse ponto? Bom, nesse ponto, ele difere mais porque um projeto, apesar de que ele está ligado à estratégia, às vezes eles têm até aonde que ele quer chegar, benefícios, etc., mas ele está focado em entregas. Ele está focado em entregar uma ponte, um viaduto, uma estação para reciclagem, né? Então ele está focado em entregar algo que é um produto ou serviço, mesmo que ele esteja tipo vinculado à estratégia. Já um programa ele está focado em entregar aqueles benefícios, né? Então ele tem um nível de abstração um pouco maior. Ele está mais do que o projeto nesse também é como se fosse uma mini estratégia, né? É um mini estratégia que tem a função de entregar aqueles benefícios. Não sei se ficou. Não? Se não ficou, a gente vai tentar chegar lá. Tá, Vamos lá. tá.
O que eu queria agora que você me falasse um pouco, vamos falar de muitas organizações acabam que confundem a nomenclatura, né? Enfim, confundem não, decidem usar uma nomenclatura à revelia de Uhum. chamar certas coisas de projeto, certas coisas de programa, sem necessariamente estar respeitando o conceito técnico do que cada um Perfeito. representa. E tudo bem, né? Tudo bem. Mas é importante a gente conceituar. Então, se fôssemos conceituar pontualmente o que é projeto e diferenciar isso do que é programa, Uhum. e não que seja. Não é uma aula aqui que a gente está querendo fazer. Mas, vamos lá, conceituando muito bem aqui a diferença de É. projeto para programa, e sem necessariamente puxar uma definição pautada de A ou B Uhum. instituição, como que você gostaria de definir um projeto? Como você gostaria de definir um programa? E Uhum. até vamos dar um exemplo dentro de uma instituição, alguma coisa assim, talvez dentro de onde você está hoje, um exemplo de projeto muito claro e um exemplo de programa muito claro. Perfeito. Aí eu vou puxar um pouco, porque assim já está no meu sangue o que a gente ouve aí das práticas, dos padrões, etc. Mas para mim, eu acho, né? Eu incorporei o conceito de que um projeto é um empreendimento único e temporário. O temporário é muito importante e ele tem como objetivo entregar um produto ou serviço. Isso é um projeto. Um programa é um conjunto de ações e projetos que juntos alcançam um objetivo em comum, né? Ele é orientado à gestão de benefícios. Beleza. Então, esses aí são os dois que eu queria falar. Eu queria dar exemplos. Um exemplo real, que foi no Ministério Público. Eu dei aulas lá e eu estava ensinando gestão de projetos. E eu até falei, o que que Ministério Público, né? São as pessoas aí do direito, o que que eles vão querer saber sobre isso? E lá eu descobri que eles trabalham muito em projetos e programas. Só que eu fui dar aula em projetos. E aí tinha um procurador que falou: Ah, eu tenho um projeto que é para a reduzir a violência no entorno do DF e ele é muito grande e é muito difícil de eu gerenciar e tal. Aí eu fui ver e falei assim, sabe por quê? Isso não é um projeto, isso é um programa. Como assim? Aí eu falei, por exemplo, você tem ali várias ações, são vários projetos. Você tem um projeto que é para construir um hospital, não é? Para construir um hospital. Isso é um projeto, tem início, meio e fim, está muito claro o que você entrega, etc. E você tem outros projetos, que por exemplo, fomentar nas escolas a, a cultura da não violência. Aí tinha várias coisas que eram vários projetos. Aí eu falei, por isso que você faz um, 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 um senhor esforço e um cronograma enorme, gigantesco, que nunca vai dar certo. Por quê? O programa também, ele é meio que flexível, ele é mais volátil, sabe? Então ele é muito flexível e você não consegue fazer um roteiro de tudo que vai acontecer. Você não consegue fazer isso. Você consegue fazer isso em projetos, os preditivos, né? Então, aí ele falou, é verdade, é um programa. Aí ele ficou entusiasmado, porque ele viu, é por isso que não dava certo do jeito que eu estava gerenciando. Então, assim, se você tenta gerenciar um programa como um projeto grande, não vai funcionar, Vanessa, não vai funcionar. Então, assim, porque naturezas diversas, distintas, e por isso exige uma gestão distinta. E é por isso que existem os padrões para um e para outro. Mas na prática, no dia a dia, eu que sou gestora pública, tô lá no meu dia a dia, cheguei 8 horas da manhã, vou abrir o meu, sei lá, o meu Gira, o meu Microsoft, o meu Planner, o meu Trello, vai saber o que que eu vou. Qual é a diferença na prática, né? Eu tenho uma. Eu olho para o que primeiro quando eu estou falando de projetos e eu olho para o que primeiro quando eu estou falando de programas. Operacionalmente, isso significa o que em nível de
Qual a Nessa, diferença? sim, mas você está falando no momento da gestão ou no momento que eu faço a concepção e Não, o... na gestão, já no dia a dia, certo? As coisas já estão acontecendo. Qual a diferença mais do dia a dia ali acontecendo? Eu vou voltar depois para a concepção. Tá, Mas no dia a dia, qual que é a diferença? E tem mais gente aqui entrando. Peraí. tá bom. Tem gente chegando, entrou Daniele, entrou Ari, entrou Pepiaça, entrou Henrique, bem-vindos todos, entrou Suelen. E a Débora fez um comentário, né? É, Que diz que a uma linha é muito pergunta tênue. essa pergunta que foi feita, qual a diferença entre o gerente em projetos ou de programas, é a diferença que vai ser de como você vai agir. Então, se você... Mas eu queria só pontuar que a diferença de um para o outro, a gente vai entrar em nível de competências depois, é uma pergunta Não para depois. sei, Mas do mas é dia a dia e na operação hoje, isso que eu que... estou querendo que a gente traga, tá? Não, eu entendi, exatamente. Então, Né? Que você perguntou, tá, mas o dia a dia de um é diferente do dia a dia do outro. Né? Então, se eu fiz um planejamento de um, um programa que tem N projetos, eu tenho um líder para cada um daqueles é, os projetos, e eu tenho um líder para o gerente, que é geral, do teu programa. Tá? Então, gerente, ele, a atuação ela difere de acordo com o papel que você tem. Então, se você é um líder de um projeto, você vai fazer aquilo que você sempre fez como líder. Você vai olhar o seu projeto, você vai ver né, se está atrasado, como é que está andamento, se ele é ágil, você vai ter os ritos e etc. Ok? Então, você, como gerente de um projeto, você está vendo aquele projeto. Qual a sua missão? Entregar um produto ou serviço. Essa é a sua missão. Se eu tiver 10 gerentes, os 10, cada um está olhando o seu pedacinho. Agora, eu sendo gerente de geral, um programa, eu estou de olho não é nas entregas, eu estou de olho, obviamente, nas entregas também, mas eu estou de olho nos benefícios, eu estou de olho nas interfaces entre os projetos, eu estou de olho se eles estão, né, se eu preciso. Eventualmente, eu paro um para outro entregar antes o que ele precisa entregar. Então, eu tenho uma visão de todos os projetos, né? E gerencio o gerente dos projetos. Então, essa é a diferença básica entre o gerente de um projeto e o gerente de um programa. Ficou claro? e onde entra o portfólio nessa história? O portfólio está no nível mais alto. O portfólio ele pode ser um conjunto que tem os programas, né? Porque pode ser que você tenha 5 programas, os programas cada um com os projetos, e pode ser que você tenha outros projetos que não estão vinculados a um programa. Então, aquele conjunto os programas, os projetos, é o que é a gestão do meu portfólio. Ele está no nível acima. Eu sou intermediário. O programa é intermediário, por isso que eu falo que é o elo, né? Ele é intermediário. Ficou claro? Sim, mas o que eu gostaria de que a gente tratasse um pouco da questão de que não é apenas uma diferença hierárquica ou né, de que eu gerencio o projeto, acima de mim tem alguém que gerencia programas e acima de quem gerencia o programa tem uma pessoa que gerencia o portfólio. Não é simples assim a diferença, né? Existe uma visão, um posicionamento diferente de cada profissional e competências distintas de cada profissional. Como Vamos chegar é? lá, tá, Marcela? A Marcela está perguntando sobre como medir os benefícios. Tem competências diferentes e vocações distintas para cada um desses profissionais, né? Não Perfeito. nos detendo tanto em portfólio e de projetos, apenas pincelando um pouquinho, mas nos concentrando um pouco mais em programas. Comenta um pouquinho do que requer de nível de competência para cada um deles. Então, um programa, a pessoa precisa ter uma visão um pouco mais. Se você tiver em governo, geralmente você precisa ter uma visão de políticas públicas, né, de entendimento do que aquilo traz ao cidadão, ao país, etc. E aí sim você busca. Então, geralmente, você
precisa ser um pouco mais sênior do que um gerente em projetos geralmente. Então, você precisa ter essa visão um pouco mais estratégica. Agora, eu particularmente acho que um bom gerente em programas deveria ter sido, no passado, pelo menos, gerente de um projeto. Eu vejo assim, porque ele entende melhor a dinâmica que os gerentes estão passando, ele entende melhor, entendeu? A forma que eles atuam, as dificuldades, como ele pode ajudar e etc. Então, eu acho que é melhor quando ele tem essa experiência prévia, ou pelo Da mesma menos forma, é melhor quando o gerente de projeto tem experiência prévia de equipe de projeto, né? Enfim. exato, exatamente. Então, eu acho que isso aí ajuda. Então, a diferença é essa, né? Por exemplo, se você for olhar em ministérios, né? Ministérios existem vários programas no Brasil, apesar que nem sempre eles estão organizados de forma apropriada, nem sempre eles têm esse conceito que a gente está falando, nem sempre ele tem um método atrás que ajuda, né? Mas geralmente os gerentes eles são mais sêniores, né? Eles conhecem bastante de uma área, de um negócio, de um segmento, então esse adequa mais. Eu diria que seria mais ou menos uma carreira, né? Poderia ser uma carreira, que seria o ideal, apesar de que não é. Não é obrigatório, tá? Eu falo que eu, eu vejo que ele é mais efetivo se ele tiver experiência em projetos. Claudinha, bem-vinda. Uma coisa que você está falando, quando a gente está falando de gestão de programas, você acredita que no Ministério, e sobretudo em políticas públicas, né? Esse profissional, ele tem que ser um especialista de alguma área temática? Ou basta ele ser um especialista técnico em programas e ele conseguiria tocar a visão? Porque para ter a visão de benefício e entender como aqueles benefícios compõem, né, de fato, sobretudo quando a gente está falando de política pública, você acredita que esse profissional de gestão de programas ele é melhor qualificado para a gestão desses benefícios, se também especialista naquela pauta? Por exemplo, você mencionou o de cidades inteligentes. Ele deveria ser alguém que entende profundamente cidade inteligente, ou basta ser um profissional com uma carreira extremamente técnica de gestão, que ele vai dar conta de fazer essas entregas também? Tá na E antes de que você me responda, desculpa eu ficar assim, gente, é que eu não enxergo nada. Bem-vinda, Tânia Maria, bem-vinda à nossa live sobre gestão de programas também. Então, na minha visão, não precisa ser um técnico especialista, ele tem que ser um bom gestor. É lógico que ele não sendo esse técnico, ele vai ser um facilitador, e todo gestor é um facilitador, ou deveria ser, e ele vai ter os profissionais que conhecem aquilo e ele vai facilitar para chegar a essa visão de futuro, aos benefícios e etc. Então, eu me sinto à vontade para gerenciar um programa, por exemplo, de engenharia nuclear, que eu não conheço nada. Não é uma presunção. Não, é porque eu sei que a gente conhecendo o método, a forma que a gente faz, a gente tendo a noção da dinâmica e a gente tendo uma equipe boa que conheça, a gente faz e muito bem. Tá? Então, eu acho que não precisa. Lógico que se for, melhor ainda. Né? Se for um especialista em nanotecnologia que vai, né, fazer um programa nessa área, é ótimo. Mas o que acontece é que, geralmente, quem é muito técnico não tem a expertise de gestão. E a gente vê muito isso. Então, tem muito técnico, cientista, que não sabe gerenciar, que não tem a gestão muito clara no sangue ainda. Então, é melhor você ser um bom gestor do que um bom técnico. Em projeto. Eu ouvi um amém, irmãs, amém, porque aqui no Elas Projetam o que a gente entende é de gestão. Todo mundo aqui no de trás para frente, de quem nos segue a quem nos consome, aqui é todo mundo gestor raiz, gestão na veia, todo mundo excelente em gestão. Tô mentindo? Tô mentindo? Aqui só tem especialista de gestão. Inclusive, veio uma pergunta super orientada para gestão aqui. E só faria uma pergunta como essa uma boa gestora. Marcela mandou para a gente uma pergunta assim: e como é que eu meço os benefícios do programa? Beleza.
Então, Marcela, para medir, você vai lançar mão de indicadores. Né? Então, vamos supor que você tem o programa que eu falei de inteligência, né? Cidade inteligente. Aí a gente vai fazer no DF, cidade inteligente no DF. E aí a gente vai, por exemplo, se fizer parte do escopo, né? A gente né, mexer no meio ambiente, a gente vai querer um ar mais puro, então eu vou ter um indicador de pureza do ar. Aí, que indicador é esse? Aí, por isso, você precisa ter a ajuda dos universitários, né? Você vai lá, que indicador que eu consigo medir isso? Que é fácil, quer dizer, não é aquele negócio complicadíssimo que eu vou gastar uma fortuna para fazer, que eu consigo ter os dados, que eu consigo medir e ele é confiável. Aí eu pego esses indicadores todos e geralmente eu crio um painel legalzinho que tem os indicadores no momento zero e vou acompanhando ele. Sei lá, em 6 meses eu meço e aí vejo, evoluiu, não evoluiu, né? Pode ser que ele não evoluiu porque ainda não tive ação para fazer aquilo evoluir. Mas se eu tive alguma ação, um projeto para aquilo, eu vou ficar medindo se ele está melhorando ou não, né? E mais, um programa, geralmente, o ciclo dele é maior do que os projetos juntos. Então, eu posso medir aquilo depois de 2 anos que eu já fiz tudo que tinha que fazer. Então, o ciclo dele é maior. Então, eu meço os benefícios por meio de indicadores. Esses indicadores têm que fazer sentido, né? E tem que ser fáceis, assim, fáceis ou não. É, é, eu consigo tirar, extrair dados, né? Muita gente inventa os indicadores muito loucos, assim, muito difíceis, e depois não consegue medir, não consegue fazer, ou gasta uma fortuna. Então, você tem que escolher aqueles indicadores que façam sentido, que sejam muito práticos, você consiga fazer, e aí sim você vai medindo. Marco zero, quando você iniciou, e ao longo do o programa. E lembrando, né, que esse ciclo é maior do que os projetos. Eu posso voltar depois, inclusive, de 5 anos e analisar como é que está aqui. Mas a medida, bom, a medida do seu indicador pode ser tirada a partir de vários projetos também, certo? Me Por exemplo, dá um exemplo aí. na, não sei se vou trazer um exemplo claro, mas vamos lá. Você tem um indicador de redução da, né, você quer reduzir violência no, no território. Isso. E aí, um dos seus indicadores vai ser redução da mortalidade por assassinatos ou algo assim, né? E também redução de furtos, sei lá. Uhum. Aí, só que 2 projetos, né? Eu tenho um projeto que era para cultura de paz nas escolas. Eu tinha um outro projeto que era para iluminação, né? Melhoria da iluminação nas ruas, o que diminui também a propensão a atos violentos. E, enfim, então você tem vários projetos aí diferentes que Isso. podem contribuir para o seu indicador. Perfeito. Então, são vários projetos que contribuem para o indicador, não necessariamente você vai ter, eu tenho um indicador e eu vou medir ele a partir de um projeto. Como é que funciona essa dinâmica de coletar informação de projetos distintos para um indicador comum? Entendi. Bom, aí isso depende muito, né? Vamos dizer assim. Você pode ter os projetos que eles se estão vendo os indicadores e você pode se apropriar dele no nível mais, ou você pode, efetivamente, você pode ter um indicador que gera outro indicador, um benefício que gera outro benefício. E aí existe técnicas que a gente faz, que é uma cascata, né? Que você tem um benefício, ele traz outro benefício, que traz outro benefício. Então, isso depende. Você pode usar os indicadores que os projetos estão usando, quando eles estão usando, e aí você já usa no nível mais em programa, ou você pode ter esse encadeamento. Você fala, esse aqui ele trouxe aquele outro. Então, por exemplo,
Um projeto, ele pode estar vendo quantas estações ele iluminou, o percentual que ele iluminou, mas não necessariamente ele está vendo, né, se a violência diminuiu, né? E aí eu estou vendo se a violência diminuiu, mas eu posso até linkar uma coisa com outra. Falar, olha, a gente está com 50% iluminado, que antes não era, e a gente já teve um ganho X. Então, faço essas análises aí diversas, que a cada caso vai ser de um jeito, né? Mas é isso, assim, o meu foco é na gestão de indicadores, isso é algo forte que precisa ser feito, e eu não vejo muito sendo feito. Isso é verdade. Isso aí é lindo, né? Essa cascata do benefício, olhando para. Aí, isso é lindo. Isso aí sim está fazendo a gestão no nível mais sofisticado possível, né? É, e que deveria ser para as transformações, as grandes transformações, deveria ser feito para as políticas públicas, deveria ser feito para os projetos de inovação, que a gente quer trazer uma série de outras coisas, né? Então, assim, eu acho bem interessante. E entenda que a gente não está falando no nível estratégico, a gente que é geral de uma empresa, que é geral. A gente está no meio termo. É como se eu estivesse fazendo uma estratégia num pedaço menor de uma empresa ou de um país, né? Isso é um programa. Ele tem essa visão estratégica orientada a benefícios, mas num pedaço, e não numa empresa como um todo, numa organização como um todo, ou no ministério como um todo. E aí, agora que você falou da organização como um todo, né? Enfim, quanto que programa interfere ou se beneficia, e aí você decide como você quer responder, da governança corporativa. Ou se vale dela, ou enfim, né? Qual que é a relação de um programa com governança corporativa? É a mesma que a gente tem em projetos e gestão estratégica, é a mesma. Na verdade, assim, a governança, para ela funcionar bem, ela tem que ter uma boa gestão, né? A governança e a gestão, elas é marido e mulher, andam juntos ali, né? Se eu não tiver uma gestão boa, eu não posso dizer que eu tenho uma governança boa, apesar que são coisas distintas, mas elas são ligadas, né? Então, é, se eu tenho um ministério, uma organização, uma instituição que deveria ter gestão por programa e não tem, eu tô perdendo alguma coisa. Eu tenho uma lacuna aí, uma lacuna de efetividade, de entrega. Eu tenho uma lacuna, né? Então, a governança não está plena, porque eu tenho essa lacuna. A mesma coisa se eu tiver uma empresa que não faz gestão em projetos. Eu tenho lá um monte de gente feito doido, trabalhando feito doido, mas eu não tenho estrutura do que vai ser feito, dos projetos. E eu falo isso, gente, acontece, tá? Não é tipo ficção científica ou coisa que acontecia lá atrás. Ainda hoje a gente vê empresas com muita gente atuando, trabalhando, se desdobrando e não estruturada em projetos. Aí trabalha, trabalha, trabalha e não chega a lugar nenhum. Deixa vácuos para trás, deixa lacunas, deixa coisa não feita, porque não tem essa visão. Então, assim, se você não tem um planejamento estratégico, se você precisava ter gestão em programas e não tem, se você não tem gestão em projetos efetiva, a governança não pode ser boa, gente, não pode ser boa, né? Ela não está sendo efetiva. Você está brincando que tem a governança, né? Porque todas as elas têm a transparência, não sei o quê, a liderança, mas tem a gestão. Você tem que acompanhar o que está sendo feito, ter efetividade, economicidade, uma série de outras coisas que só a boa gestão traz, né? Sim, uhum, sim, incrível. É raro, mas acontece muito, né, querido? Bom, e caminhando para o final aqui, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente considerando que gestão de programas é muito desconhecido ainda, né? São poucos os profissionais que dominam. Eu queria que você juntasse, na verdade, eu vou fazer uma pergunta agora e mais uma depois para poder encerrar.
Tá. Como é que um profissional começa a se especializar nessa área? O que que existe de conteúdo disponível? Que práticas já são consolidadas? Existe método? Como é isso? Como as pessoas podem se preparar Hum. para começar a tratar de gestão de programas hoje? Bom, existem métodos, existe o que a gente chama de padrões, né? Os dois padrões mais famosos é o da Excelos, que é o MSP, e o do PMI, né? Eu, particularmente, acho o do MSP mais palatável, ele é mais inteligível, porque ele tem passo a passo. Então, eu gosto muito dele. Método é diferente do outro, né? O outro não é método. Exatamente. Ele é um método, é uma metodologia. O outro é um grupo de vários processos, e aí ali, mas ele é muito difícil, mais do que o PMBOK, ele é muito mais difícil. Porque ele, para você abstrair o que está escrito ali e aplicar na prática, ele é muito mais complicado. E o outro é só você seguir passo a passo. Apesar de que ele também é muito denso. O MSP é muito denso. E que às vezes é difícil você criar uma coisa muito densa, você não consegue fazer, você cria muita resistência. Então, é melhor você ser mais leve. Foi por isso que eu criei o Canvas. Vou fazer a propaganda aqui. Existe o livro, o PGM Canvas, que tem o Canvas que a gente criou no MCTI, utilizou lá e depois a gente foi utilizando em outros lugares, né? Então, o Canvas, ele tem lá dentro praticamente o MSP, mas de uma forma bem mais fácil, palatável, intuitiva e colaborativa, que é muito legal, né? Você não tem um gerente que sabe tudo, a gente falou sobre isso lá atrás, né? Ele vai chamar os especialistas para ajudar a montar. Então, essa proposta de um Canvas é muito legal para tudo, né? Em projeto, o Business Canva, em produto, tudo a gente usa o Canvas hoje em dia. Então, isso é legal. Bom, então são isso, são os dois métodos, ou os padrões, né? Uma metodologia e um padrão. E eu sugiro vocês conhecerem meu livro, meu Canvas, porque ele é algo prático, né? Algo prático que vocês podem utilizar. E aí, agora sim, para encerrar a nossa live, e eu agradeço a todo mundo que foi entrando aqui, chegou bastante gente depois de algumas perguntas, a Claudinha, Tânia, Vitor, Iris, Dani, Lu Pontier, querida, Elaine, beijo, Elô, Capoeira, Margot, Fernanda, a Débora estava aqui desde Moura. o início, né, na verdade. Conta pra gente o que que você enxerga de futuro para essa pauta de gestão de programas e até para a progressão não só do tema, Uhum. né? Assim, você enxerga que é um tema que está crescendo, deveria estar crescendo, vai crescer, a demanda por gestão de programas vai ser ainda maior, não vai? A gente tem visto o governo federal se estruturando muito em estratégias, né? Lançou estratégia de empreendedorismo feminino, estratégia, plano brasileiro de IA, estratégia toda hora está lançando coisas assim mais macro, que naturalmente a partir disso aí a gente acaba que deveria estar saindo disso uma visão de programa e não é o que a gente tem visto em geral, mas Tá. como que você enxerga essa pauta de programa, perdão, essa visão de programas Uhum. sendo considerada, sobretudo no serviço público, que é a sua maior expertise, como você enxerga isso daqui para frente? Bom, eu, eu quando fiz isso aí, o livro e tal, era mais como se fosse uma bandeira, tá? Porque eu vejo a carência. Eu vejo a carência e acho que todo mundo vê essa carência. Você mesmo está falando. Se você olhar ali, você fala, ai, tem um monte de plano, um monte de coisa, mas como que isso vai virar realidade? Ninguém sabe. É só rezando. Rezando para dar certo, porque não tem nenhuma intencionalidade de ação para aquilo acontecer, não tem nenhuma medição de se está acontecendo ou não. É assim, é letra, praticamente, né? É escrita e publica, e pronto, e vamos rezar para dar certo. Então, assim, eu acho que falta muito dessa especialização, desse entendimento,
E eu acho que a gente só vai fazer isso acontecer no Brasil, sobretudo na área pública, por meio de um movimento que, assim, que a gente precisa fazer para isso acontecer, né? No Brasil, estou falando no Brasil. Agora, se você for olhar em LinkedIn, vai lá, gerente de. Você vai ver um monte de país que tem vários cargos gerente de programas, inclusive na área De vagas, né? De vagas. de vagas, exatamente. Você vai ver que tem muitas vagas. No Brasil, não. Você vai ver muito isso na área de TI, e às vezes tem uma visão um pouco diferente, mas com um ajuste ou outro ali, mas é essa visão de você ter vários projetos ou vários produtos em cascata, junto, né, que você gerencia. Então, assim, eu acho que é o mercado que vai acontecer. Eu não acho que ele esteja tão quente. Acho que a gente vai ter que esquentar, mostrar. Porque eu lembro, gente, quando eu fundei o PMI em Brasília, em 1999 a gente começou esse movimento. Eu entendia que era importante, PMBOK, gestão por projetos, gestão de projetos, estruturação de projetos. E um grupo pequeno entendia que era importante e o resto não entendia. A gente tinha que bater de porta a porta, falar, mostrar. Então, acho que isso que tem que acontecer com programa, sabe? Eu não vejo como quente no Brasil ainda não. Apesar de que tem alguns lugares que fazem. Furnas mesmo, eu conheci uma pessoa que gerencia os projetos lá. Tem um outro que faz, mas não é aquela coisa que está disseminada, né? Mas está latente. O que eu quero dizer é que está latente. Ele está lá, né? Você pode não saber, mas a necessidade está lá em todos nos órgãos públicos, sobretudo, em todos os três níveis, federal, estadual e organismos internacionais que atuam muito em programas, mesmo esses. Até o Sebrae deve ter programas aí dentro, lá no Sebrae, que às vezes não está sendo estruturado como programa, que as coisas estão meio soltas, entendeu? Então, assim, tem muitos lugares que precisam. Porque, assim, quando você precisa ter um programa, ele está lá, latente. Essa necessidade existe, só que as pessoas não viram, não veem porque não conhecem, né? Então, é por aí. A gente vai ter que criar esse movimento para mostrar essa necessidade. E aí você faz um, dois, três, quatro, e você começa a divulgar, aí o pessoal entende melhor, né? Mas eu acho que tem tudo para ser uma onda bem forte, um tsunami aí de necessidade. Sim. É, a gente vê muito, né? A Débora comentou que fora do Brasil a gente vê isso bastante consolidado e não sei se é necessariamente só fora do Brasil, mas a gente vê que em organismos internacionais e essa visão de operação global, geralmente, até porque são organizações que trabalham orientadas a benefícios. Você está sempre falando de uma organização, por exemplo, como a ONU, é orientada a trabalhar benefícios, né? É. Você olha para uma organização mundial, qualquer um banco mundial, é sempre orientado a benefício. Então, de fato, nessas organizações a gente vê bastante essa visão. Agências de cooperação internacional, como a GIZ alemã, aí você vê um pouco mais. Ainda que a visão de programas talvez não seja tão técnica necessariamente, mas sim, ainda que intuitivamente organizada sempre, orientada para essa visão de Uhum, programa. perfeito. A, a gente já está encerrando a nossa live e eu percebi que o pessoal começou a entrar mais para o final. Então, nós devemos mudar o horário da nossa live, mas deve ser sempre às quartas-feiras mesmo. Vamos Aham. tentar continuar fazendo para trocar mais figurinhas aqui com vocês sobre gestão toda semana. E qualquer uma de vocês que estiver nos assistindo, tiver interesse de fazer uma live conosco, pode mandar por direct uma sugestão. Ah, gostaria de fazer uma live sobre tal assunto. Ou gostaria que vocês fizessem uma live sobre determinado assunto. Porque o que não falta aqui é gente para falar sobre temas de gestão. Margarete Carneiro é nossa especialista aqui de gestão de programas, uma das, acabou de entrar mais uma ali, dona Valdirene Machado, também é especialista de gestão de programas.
Nós falamos aqui isso com ela. Ela tem um livro que, na nossa comunidade, vou pedir para a Margarete postar lá para a gente o livro. Devemos fazer um post também aqui no Instagram para divulgar o livro dela. E, Margarete, te agradecer imenso pelo seu conhecimento, compartilhar um pouquinho com a gente. A pauta é super relevante. Quer deixar alguma mensagem aí final para o pessoal que acompanhou? A Débora estava desde o início, a Marcela estava desde o início também. Ainda tem mais um pessoal aqui. Eu fico assim, igual de olhinho fechado. Tô tentando ler, gente. Tô tentando ler. E vai ficar gravado e é só acompanhar aqui que vai ficar gravado. Eu sei que as pessoas não assistem uma hora de nada hoje em dia, né? Mas a gente tem uma especialista aqui, na Clarissa, que faz cortes e vai colocar os highlights de tudo e disponibilizar ao longo do ano aí para vocês, para irem acompanhando. Tá bom. É autografado. Ó, Débora, que é autografado seu livro. Olha, é só me mandar. A Débora está aqui em Brasília ou não? Não, ela fica em Fortaleza. Ô, Ângela Priscila, quanto tempo que eu não te vejo, mas a gente já está saindo. Bem-vinda de novo e espero que você participe. Toda quarta-feira nós teremos uma pauta. Semana que vem, Val, não quer fazer uma live com a gente? Fica a dica. Semana que vem nós estaremos aqui de novo com mais uma live, toda quarta-feira. Elas projetam, venham, fica, vai ter bolo. Até semana que vem, pessoal. Obrigada, Margarete. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.